Boa tarde. Opa, travei. Boa tarde, mamãe de adolescente. Boa tarde. Quem vai chegando aqui? Boa tarde, quem vai assistir depois dessa gravação? Como que vocês estão? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a essência desses adolescentes, né? O que fazem eles serem como eles são? O que será que tem de diferente nesses adolescentes? Que é diferente no comportamento, é diferente na fala, é diferente em muitas questões. E hoje eu quero trazer essas características e alguns pensamentos sobre a diferença que é estar na adolescência, que é viver essa adolescência. E eu tenho certeza que você se sentia diferente lá na sua adolescência e era muitas vezes um sentimento de angústia, de insegurança, de várias mudanças ao mesmo tempo. Então, hoje a gente vai conversar sobre essa essência da adolescência e como é importante a gente entender, né, sobre o que eles estão passando para nos gerar cada vez mais empatia sobre essa fase tão maravilhosa que é a adolescência. Não vou ficar aqui dando muitas introduções, porque eu quero que essa live seja rápida, que vocês possam depois ver, rever de novo e que seja algo para consulta e que seja muito importante, né, para a construção desse conhecimento. Por que é importante, né? Por que é essencial a gente entender sobre a essência da adolescência, sobre essas características da adolescência? É importante porque a gente passa a desembaçar o nosso olhar. O filho, ele entra na adolescência com várias mudanças, várias coisas diferentes, e a gente acaba tendo um olhar embaçado sobre a adolescência, cheio de crenças, cheio de preconceitos. Então a gente acredita que a adolescência é difícil mesmo, que é uma fase complicada, que adolescente é tudo rebelde e que é assim mesmo, só o tempo, né, que a gente tem que esperar passar, porque o tempo vai resolver toda aquela situação daquele adolescente que muitas vezes está tendo comportamento mais rebelde. Então a gente acaba tendo um olhar embaçado sobre a adolescência e é um olhar que distancia a gente do adolescente. Então o adolescente, ele tá ali passando por vários processos e ao invés da gente vir com o acolhimento, com o conhecimento, com o direcionamento, a gente acaba se distanciando cada vez mais do adolescente. E tirar essa venda, né, tirar esse olhar embaçado é muito importante, porque traz mais essa proximidade. Além disso, a gente começa a julgar muito o adolescente, porque a gente tem expectativas sobre esse adolescente, expectativas totalmente diferentes. Então, a gente não tem conhecimento sobre o que está acontecendo ali com o adolescente e a gente acaba fazendo expectativas em cima dele. Então, a gente acha que ele tem que ter responsabilidade, que ele já está crescido o suficiente para comandar várias coisas da própria vida, que ele pode já se virar. A gente começa a colocar expectativas, e essas expectativas muitas vezes não estão alinhadas ao que realmente o adolescente ele consegue entregar nessa fase da vida. Então a gente alinhar essas expectativas, a gente ter esse entendimento de que essa fase ela tem diversas características e que a partir desse conhecimento, dessas características que eu sei, eu consegui olhar com o meu filho com um olhar mais limpo, né, dessas crenças e preconceitos e também alinhando a expectativa do que eu realmente ele consegue me entregar. E tirar esse julgamento, né, esse julgamento de não estar fazendo direito, não estar fazendo o que poderia fazer, por que não consegue. Então a gente tem um apontar de dedos para o adolescente que acaba gerando esse afastamento que o que mais gera, né, nessa questão do nosso olhar embaçado, do nosso julgamento e da gente não conhecer sobre essas características é esse afastamento. A gente começa a se afastar. O adolescente, a gente vai ver daqui a pouco que ele já tem um movimento de afastamento, mas se nós, como adultos, mães, pais, adultas de referência desse adolescente, a gente acaba
também fazendo o movimento ao contrário, ninguém chega em lugar nenhum. A gente constrói esse muro enorme entre a gente e o adolescente, e depois, na vida adulta, a gente vai colher esses frutos de uma relação distante, né, de um filho distante. Então, esse olhar embaçado que a gente precisa começar a olhar sobre essas crenças, essa dificuldade da gente acolher o adolescente, porque a gente tá com tanta coisa, tanta expectativa, tanta crença, tanto preconceito, tantos mitos na cabeça, que a gente não consegue acolher o adolescente nessa essência dele, a gente não consegue ter essa observação em relação ao adolescente. E também essa questão da nossa responsabilidade. Porque a gente começa a olhar para o adolescente e ter algumas falas como: ah, é assim mesmo, puxou pro pai. Ah, é assim mesmo, puxou pro tio. Ah, é assim mesmo, não tem mais jeito. E a gente coloca a responsabilidade sobre o outro, né, do adolescente. Que o adolescente, ele não tem mais jeito, que ele puxou para alguém da família. E aí esse comportamento do adolescente vai continuar dessa maneira? E esse relacionamento entre você e seu filho vai continuar dessa maneira? Então vai ser esse tempo que vai ter que passar, e na vida adulta a gente já sabe que se a relação entre os pais e o adolescente forem de distanciamento, na vida adulta ela vai permanecer e vai ficar pior, porque agora esse adulto ele vai ter a escolha de estar ou não com esses pais, ele vai construir família, ele vai estudar fora, ele vai fazer outras coisas, então a escolha de ele estar próximo é muito maior. E além dessa proximidade por obrigação, muitas vezes a gente se aproxima dos nossos pais na vida adulta por obrigação moral, né? Eu não posso fazer desdém da minha família, mas não tem uma ligação emocional, um amor genuíno por aquelas pessoas. Então, tudo isso é importante. É importante a gente ter esse conhecimento, a gente entender sobre a essência da adolescência, porque vai dando clareza pra gente, vai tirando essa venda dos nossos olhos, esse embaçamento de que essa adolescência ela tem que ser tão difícil. Então é muito importante para que a gente tenha essa responsabilidade de entender que depende da gente, como adultas, mães responsáveis, de proporcionar para esse filho adolescente uma leveza nessa adolescência. Então, essa é a importância de entender a essência da adolescência, é extremamente importante. E afinal de contas, o que é essa essência da adolescência? O que é esse adolescente? Quais são as características do adolescente? O que faz os adolescentes serem o que são, com esses comportamentos totalmente diferentes, com muitas mudanças, e que muitas vezes assusta a gente como adultos, porque a gente tem uma ideia formada na cabeça e a gente tinha uma criança ali que vira adolescente e que acaba se mostrando de uma outra maneira, e isso dá um assustamento, a gente fica com muita dificuldade de digerir tudo isso, né, e acaba sendo muito angustiante para nós que somos, né, adultas, e também eles sentem que a gente tem esse distanciamento, essa dificuldade de digerir, essa dificuldade de aceitação do adolescente, que para eles é muito importante essa aceitação, e muitas vezes a gente tem essa dificuldade de aceitar esse ser humano que está ali na nossa frente, que está se formando e está moldando os seus gostos, as suas atitudes, e a gente começa a ter um estranhamento, principalmente se a nossa expectativa ela não está alinhada, e se o nosso olhar não está desembaçado, se a nossa observação ao adolescente não está realmente acontecendo, porque a gente precisa observar esse adolescente, a gente precisa observar esse filho que agora está nesse segundo nascimento, e ele está buscando fora de casa outras referências, ele está buscando em outros lugares coisas que ele gosta, que ele não gosta, que ele quer fazer, que ele não quer. E a gente demora um tempo para assimilar tudo isso e aceitar que realmente esse processo ele está acontecendo. E o processo de individuação, que é esse processo que o adolescente começa a viver a partir ali dos 12 anos, ele é um processo que não tem como parar, a gente não tem como interromper, a gente não tem como segurar um trem com as mãos.
O trem ele vai passar por cima da gente. Então, quanto mais a gente tem conhecimento, a gente tem um olhar bacana para todo esse processo de individuação, mais a gente consegue ajudar, ser apoio, ser esse adulto de referência, ser segurança para o adolescente, que é o principal, a gente ser esse adulto de apoio e segurança para esses adolescentes. Então, esse processo ele é chamado de individuação, onde o adolescente ele vai descobrir quem ele é. Então, na infância, os pais eles tinham muita influência sobre a criança, né? A criança ela acreditava muito nesses pais, ela via esses pais como heróis. Então, quando chega lá na adolescência, começa um processo de quem eu sou, né? Quem eu sou fora desse seio familiar, quem eu sou fora desses meus pais, dos meus irmãos, da minha família, como indivíduo individual, quem eu sou, né? E o adolescente ele começa nesse processo de quem eu sou. E é um processo que ele causa muitas dores também no adolescente. É muito angustiante, muitas vezes, a gente começar a perceber dentro da gente pedacinhos da nossa personalidade. E principalmente se a gente sofreu muito a influência dos pais na infância, que nos podaram muito, que nos cortaram muito, e agora a gente quer viver a nossa essência. E esse momento da adolescência é um momento muito importante de viver essa essência. E a gente deixar com que eles aflorem, né, com que eles vivam de fato a essência, é muito importante, porque eles vão ser seres humanos cada vez mais completos e genuínos na vida adulta. É um processo lindo que a gente precisa ser esse apoio aos adolescentes. Então eles estão ali descobrindo quem eles são. E para isso, muitas vezes, eles vão precisar testar os valores da família. Eles vão buscar fora de casa outras referências, eles vão muitas vezes querer quebrar os valores da família. Acontece muito sobre religião, sobre política, sobre alguns pensamentos que na família é muito enraizado e eles querem buscar outras referências. E a gente manter esse diálogo com o adolescente é muito importante, porque é o que acaba acontecendo. Eles querem rebater muitas opiniões e terem outras opiniões sobre alguns assuntos que são importantes para nós, e desde a gente abrir um diálogo, a gente conversar, a gente debater, ver o que eles estão trazendo de fora, a gente afasta, a gente briga, a gente julga, a gente acaba não entendendo por que esse adolescente está desse jeito, por que ele quer pensar dessa maneira, parece que não é meu filho, como que ele está pensando dessa forma? E a gente começa a afastar esse adolescente, colocar mais um tijolinho nesse muro que a gente vai construindo nessa relação. Então é muito importante nesse testar do adolescente de valores, de outras coisas, a gente estar sempre aberta ao diálogo, porque é muito importante a gente ter ouvir o lado deles, né? Porque eles têm informações na internet, eles têm diversos tipos de outras informações que a gente não tem. E é importante a gente ter esse momento de diálogo, de partilha, a gente aprender com eles. Muitas vezes eles vão trazer opiniões diferentes e a gente vai aprender com eles. Então é importante a gente ter esse momento de conversa, de diálogo. E eles vão tendo mudanças físicas, que são as mudanças que a gente acaba enxergando, né, de estatura, de crescimento e tudo mais. E eles também começam a procurar ser mais independentes. Eles querem testar esse poder pessoal, então eles querem fazer por eles mesmos, eles querem testar outras coisas, eles querem aprender a se organizar, mas muitas vezes eles não têm ainda todas essas habilidades formadas. Então é importante a gente perceber que o adolescente ele tem muita vontade de ser independente, mas às vezes eles não têm as habilidades para isso. Então entra o adulto aí de novo, né? O adolescente ele tem a vontade, mas a gente entra como ajuda, né? Então vamos lá, vamos desenvolver algumas habilidades de organização, habilidades de comunicação, de fala, de liderança. Como que eu posso ajudar meu filho adolescente a treinar habilidades de vida no nosso cotidiano? Como que eu vou proporcionar para o meu adolescente que ele se desenvolva, né, intelectualmente, mas também emocionalmente? Isso é muito importante.
Então a gente começar a ter esse olhar que o adolescente ele quer ser independente, ele vai começar a pensar diferente, ele vai começar a buscar fora de casa, ele vai fazer tudo isso, mas a nossa postura diante desse movimento do adolescente é que faz toda a diferença, porque a gente pode se ausentar e abandonar o adolescente à própria sorte, ou a gente pode realmente nos posicionar como adultas e estar ali de apoio e segurança ao adolescente. Outra característica muito importante dessa individuação é que o adolescente ele tem mais necessidade de privacidade. Muitas vezes esse corpo está muito diferente, ele começa a esconder um pouco mais o corpo, ele tem uma necessidade de esconder talvez um pouco mais os seus pensamentos, as coisas que ele está pensando e achando, porque é um experimentar para o adolescente, é tudo novo para ele também. Então ele está no processo e às vezes ele quer estar mais com essa privacidade, mais recolhido, para que ele consiga organizar tudo isso. E esse espaço, né, de privacidade, muitas vezes a gente não entende e a gente acaba ultrapassando ali alguns limites. E importantíssimo o diálogo nesse momento também, porque a gente conversar, perguntar até onde a gente pode ir, até que espaço ali a gente pode alcançar na vida desse adolescente, porque de verdade ele tá tentando organizar todas essas mudanças. Se pra gente é difícil que a gente tá de fora, olhando tudo isso acontecer, imagina pro adolescente que tá vivendo tudo isso, sem todo esse conhecimento e ainda tendo algumas outras características que eu vou falar daqui a pouco, que dificultam essa organização. Então a gente precisa ter esse olhar para essa essência da adolescência de uma forma muito, muito especial. Eles também têm essa característica muito forte deles acharem que eles são onipotentes, né? Que eles sabem de tudo. E a gente sabe que ninguém sabe de tudo, mas eles têm essa ânsia de viver, essa ânsia de experimentar, essa coragem. O adolescente ele é muito corajoso, né? A gente viu nas Olimpíadas o quanto tinham de jovens ali corajosos, se expondo, em alta performance em um esporte. Eles são corajosos, eles se lançam para a vida. E muitas vezes eles acham que eles já estão prontos e têm habilidades de vida ali para enfrentar todos os problemas. E a gente ser esse apoio para o adolescente. Filho, olha, você precisa ainda desenvolver algumas coisas. E a gente vai conversando, e a gente vai desenvolvendo juntos. Mas a gente ter essa noção de que eles podem achar que eles estão prontos, mas eles ainda têm muito a percorrer nesse caminho. Então, é muito interessante a gente pensar sobre isso também, em como abordar o adolescente de forma gentil e firme, de uma forma que seja amigável, né, e não de uma forma que realmente vai ofender, que eles vão cada vez mais ficar mais bravos, a gente acabar acionando a rebeldia do adolescente. Uma característica muito forte da adolescência é porque eles buscam por novidade. Então eles gostam de novidade, gostam de experimentar as sensações, fazer coisas diferentes. Para o adolescente isso é muito importante. Isso amplia mais essa questão da vida, desse viver, desse lançar para o mundo para eles. É extremamente importante. Junto com isso, eles têm uma criatividade, né? Imagina criatividade junto com coragem, junto com busca de novidade. O que esse adolescente ele pode oferecer para esse mundo de uma forma totalmente diferente. A criatividade do adolescente é extremamente importante, porque eles veem o mundo de um outro olhar, que muitas vezes a gente como adulto, a gente tá vendo o mundo da mesma maneira, mundo cinza, rotina, maçante, e o adolescente ele tem essa vida, ele vê as coisas diferentes. E se a gente conseguir canalizar essa criatividade, essa busca por novidade, essa ânsia de viver do adolescente para coisas bacanas, então fornecer para o adolescente cursos, fornecer esporte, fornecer coisas que vão engrandecer a vida do adolescente, desenvolvimento humano, desenvolvimento emocional, tudo que a gente puder proporcionar para o adolescente que vai despertar isso nele, que ele vai poder usar essas potencialidades para o bem, para coisas boas, é muito bom. Porque o adolescente ele pode ter ideias totalmente diferentes, ele pode trazer soluções para problemas que a gente tem na vida que nos trazem muita angústia, trazer ideias totalmente diferentes para esses tipos de problemas. Então, a gente estimular o adolescente em toda essa potencialidade, não ao contrário. A gente fica minando o adolescente, né, que ele não pode ser assim, porque
por que que ele quer tanta novidade, por que quer fazer isso, por que quer fazer aquilo, por que que não fica nessa rotina, e a gente acaba minando toda essa essência, toda essa coisa boa que os adolescentes têm. Então é importante a gente entender sobre esse assunto. O adolescente ele tem uma característica muito forte que é a intensidade emocional. A parte do cérebro do adolescente, que é essa parte racional, que a gente adulto tem muito forte, de tomada de decisão, de planejamento, a gente tem isso muito forte. E o adolescente ainda está desenvolvendo. Então, o que toma conta deles é a parte emocional. Então, os adolescentes, eles são emotivos, eles têm as emoções mais afloradas. Quando acontece alguma situação, as emoções despertam de uma maneira bem intensa. E a gente ter a noção disso é muito importante, porque às vezes a gente acha que é exagero deles, né? Por que tá com tanta raiva? Por que tá tão triste? Só brigou com a amiga? Por que tá tendo essa reação? E as emoções do adolescente, elas são intensas. Por isso que eles têm muitos riscos de entrar em depressão, em ansiedade, porque realmente para eles as coisas são muito intensas. E a gente fazer um trabalho de educação emocional com o adolescente é primordial, que é o trabalho que eu faço com os adolescentes. Eu faço esse caminho de educação emocional para que eles comecem a se organizar. Porque pensa comigo, eu sou um adolescente, tenho as emoções totalmente intensas, eu não consigo organizar emocionalmente, eu não sei o que eu estou sentindo, eu estou passando por mudanças físicas, mudanças emocionais, cobranças na escola, várias coisas ao mesmo tempo. Eu preciso escolher uma profissão, é uma pressão na vida do adolescente. E se eu tô com todas as minhas emoções bagunçadas, sem conseguir me organizar, sem referência de pais com inteligência emocional, porque a gente é a referência do adolescente. Então, se eu, como mãe, lido com a minha emoção de uma forma totalmente errônea ali naquele momento, que eu não sei o que fazer com as minhas emoções, que eu não tenho atitudes e não tenho alternativas para direcionar as minhas emoções, a referência do meu filho está sendo essa, de emoções cada vez mais bagunçadas. Então eu preciso proporcionar para o meu filho um processo de educação emocional, eu preciso proporcionar para o meu filho um exemplo de como lidar com as emoções de forma saudável. Então a intensidade emocional do adolescente é um marco muito grande. Eu lembro da minha adolescência de eu ter emoções intensas, de brigar com as amigas e de gostar de alguém, e aquilo era muito intenso pra mim. E isso me traz lembranças muito boas. Mas também eu posso proporcionar pro meu filho um jeito dele conseguir começar a se organizar em relação a essas emoções. E é extremamente importante. Outra característica da adolescência é esse engajamento social. O adolescente ele quer estar com os amigos, ele quer estar com os iguais. Eles estão passando por esse processo de individuação todos, cada um à sua maneira. Nada mais justo do que a gente se juntar para passar por esse processo junto. Porque na minha casa, meus pais já passaram por isso, sabe? Eu não tenho esse apoio dos iguais. Então eles se juntam, eles vivem em comunidade. E mesmo os adolescentes que são mais introspectivos, com 2 amigos, já é o bastante. Eles têm pessoas que estão passando pelo mesmo processo por perto. Isso é extremamente importante. Eles estarem com esses amigos, e muitas vezes eles vão preferir estar com os amigos do que com a família, porque ali eles se sentem mais conectados. Isso para eles é muito importante, é o momento deles explorarem o mundo ali em comunidade. Mas isso não impede da gente também manter essa conexão com o adolescente de outras formas. Então vai ter momentos que eles vão estar com a gente e a gente aproveitar esses momentos e não esses momentos que o adolescente está com a família, a gente ficar reclamando e brigando o quanto que ele fica com os amigos. Não, a gente aproveitar esse momento, aproveitar um momento de diálogo, aproveitar um momento em família gostoso, um passeio, algo bacana para trazer esse adolescente também para nós. Porque a gente precisa manter essa conexão. Se a gente não consegue manter a conexão com o adolescente, dificilmente a gente vai fazer parte da vida do adolescente. A gente vai conseguir ter um relacionamento com esse adolescente. E o muro ele vai crescendo. E a gente vai colocando mais tijolos nesse muro.
A gente precisa ter um relacionamento. E relacionamento é algo construído. A gente constrói o relacionamento. Muitas vezes a gente acha que só porque a gente é da família, né, tem o mesmo sangue, a gente já tem um relacionamento construído. E não, o relacionamento ele é construído. Você constrói um relacionamento com o seu filho, bom ou ruim. Você constrói um relacionamento com seu marido, bom ou ruim, com seus pais, bom ou ruim. Então o relacionamento ele é construído e a gente tem que ter muito isso em mente para que a gente continue plantando nesse relacionamento, regando, cultivando, porque realmente o adolescente ele vai preferir muitas vezes estar fora e a gente tem que ter o nosso espaço na vida do adolescente, que é esse espaço de adulto, de referência, de segurança, e isso é extremamente importante. O adolescente, ele tem uma característica de imaturidade. Ele às vezes é um pouco impulsivo, não consegue fazer boas escolhas, não consegue olhar para a situação e pesar talvez os prós e contras. E os prós para o adolescente tem um peso maior, ele vai olhar para os prós e vai achar que vai dar tudo certo. Ele tem já aquele pensamento de eu sei de tudo, eu sou onipotente. Então, juntando com isso, essa imaturidade de escolhas, o adolescente ele tem mais essa dificuldade de se organizar para escolher bem, né? Fazer boas escolhas. Isso eu falando agora pode parecer um super defeito, nossa, então eles não sabem fazer boas escolhas, então eu não vou deixar com que eles escolham, vou escolher tudo por eles, eu vou ficar controlando tudo. E é totalmente ao contrário. A gente aprende fazendo, a gente aprende naquele momento que a gente errou, vamos fazer de novo, vamos buscar solução. Vamos lá, filho, eu tô com você, sabe? Como que você pode achar uma solução para esse problema? Então a gente precisa colocar o adolescente para treinar. Isso é muito importante e muitas vezes foge do nosso pensamento. Porque a gente quer fazer tudo pelo adolescente, a gente quer proteger o adolescente de tudo e eles não estão treinando, e eles não estão fazendo. E a gente aprende fazendo. Então eles precisam ter oportunidades de escolher, oportunidades de muitas vezes escolher mal e arcar com as consequências da própria escolha. E não a gente ficar sempre salvando o adolescente. Ai, meu filho fez uma escolha errada lá na escola. Eu vou lá, eu salvo, eu resolvo, eu faço tudo por ele, porque, ai, coitadinho, né? Ele fez uma escolha errada, acontece. Realmente acontece, a gente faz escolhas erradas e a gente precisa escolher errado para a gente aprender a escolher o certo. Mas não é o nosso papel salvar o adolescente, não é nosso papel ficar passando a mão na cabeça do adolescente. Eles precisam aprender e a gente precisa nos colocar nesse papel de apoio, de segurança, de mesmo que eles fizeram algo errado ou escolheram algo errado, eles puderem voltarem a nós. E nós temos essa segurança e a gente fala, ok, filho, não foi bacana mesmo, e como que a gente vai fazer a partir de agora? Que soluções você acha que você pode fazer para consertar aquilo que você fez? Ou não tem conserto? Então, para a próxima, como que vai ser para que você possa pensar em jeitos diferentes de fazer em determinada situação? Então, a gente precisa fazer com que os adolescentes treinem e colocar eles para fazerem as coisas. Eles têm dificuldade de planejar para o futuro, muitas vezes essa falta de organização, de pensamento para o futuro, de raciocínio, né? O que eu preciso fazer agora para eu chegar em determinado lugar. Às vezes é difícil isso para o adolescente. Então, a gente entrar como ensinar métodos de organização, métodos de planejamento, nos colocar à disposição para ajudar esse adolescente e não apontar o erro, né? Ficar, você não é organizado, você não consegue se organizar, você não pensa no seu futuro. E não, vamos lá, vou ajudar, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para essa dificuldade do meu filho, né? Eu tô vendo que ele tá com essa dificuldade, então vamos lá, vamos ajudar, vamos ser apoio. Isso é muito importante. O adolescente, ele tem um pouco de dificuldade de ser empático, de se colocar no lugar do outro, porque ele já tem essa questão das emoções, né? As emoções dele já estão difíceis de entender. Então, para ele se colocar no lugar do outro e entender o que o outro está sentindo, também é difícil. Porque se eu não me entendo, eu também vou ter dificuldade de entender o outro.
Então, esse processo do adolescente se entender emocionalmente, fazer um processo de educação emocional, desse adolescente ele ter esse repertório emocional bem formado, é muito importante para que ele comece a também enxergar no outro, né? Enxergar as dores, enxergar as emoções. O adolescente, ele vai organizando tudo isso. E a última característica que eu quero contar aqui pra vocês é essa questão da gratificação. O adolescente, ele gosta de premiações, de gratificações, de receber alguma coisa. Por quê? Porque o adolescente, ele tem um sistema de recompensa mais intenso também. Então, se acontece alguma coisa na vida do adolescente, ele experimenta alguma sensação, para ele isso é muito intenso, isso é muito gostoso. E quando ele não tá tendo essas sensações, esses momentos de muito prazer, para ele é muito entediado. Ele fica entediado, ele fica, né, com essa sensação de ai, que chato. Por isso que eles têm esse comportamento, muitas vezes, de ai, não tenho nada pra fazer, isso aqui tá muito chato, né, que tédio. Porque realmente eles precisam de estímulos maiores para que eles fiquem mais motivados, para que eles busquem por novidade, que seja intenso, que seja bacana, que seja algo que desperte sensações. Então, para o adolescente, é importante a gente combinar com eles e proporcionar para eles esses momentos na rotina, né? Esses momentos de ter essas sensações, experimentações, fazer coisas que eles gostam, que eles curtem bastante, que eles entrem nesses momentos de bastante, né, êxtase. É importante para eles, por mais que pra gente, né, seja relativo, algumas vezes a gente faz uma coisa aqui e outra ali que a gente gosta, pro adolescente é importante ele ter esses momentos de dar risada com os amigos, de né, rir pra caramba, de conversar, de extravasar, de fazer um esporte, de colocar essa energia pra fora. É extremamente importante para eles essa necessidade de estar com os amigos e de experimentar em grupo é realmente bastante importante. Essa essência da adolescência é essencial que a gente saiba, mas se a gente acabar negligenciando, o que acontece? Esse afastamento. Então a gente acaba olhando para o adolescente de uma forma que a gente não consegue entender o que está se passando e a gente acaba se afastando do adolescente. E a gente precisa olhar para isso para que a gente ajude o adolescente a desenvolver habilidades de vida, né? Que é muito importante. A gente, como adultos de referência, nos colocar nesse papel de segurança, de apoio, é extremamente importante. Ser realmente esse adulto de referência, que vai estar ali de apoio ao adolescente, principalmente olhando para esse adolescente com esse olhar amoroso. Que essa fase ela tem várias características muito importantes, mas a gente tem que ter esse olhar amoroso e não esse olhar de que vai passar, deixa, o tempo resolve. Não, a gente tem que ter um olhar amoroso, olhar para esse filho nessa essência dele, nessa personalidade dele e ter essa aceitação, né? Eu te vejo, meu filho, eu te aceito como você é. Quantas vezes a gente fala isso para os nossos adolescentes? Basicamente nunca. Que a gente vê eles como eles são, que a gente está percebendo eles como eles são, que a gente está interessado em ouvir o que eles têm a dizer, que a gente, né, eu aceito você, eu te aceito, meu filho, e isso é muito importante para eles, extremamente importante. E tirar essas vendas, tirar esse olhar embaçado, é o que vai fazer a diferença para que esse muro que a gente começa a construir entre o relacionamento nosso, entre mães e filhos, que esse muro ele acabe sendo destruído e virando uma ponte de conexão, uma ponte de leveza, uma ponte de companheirismo, de tranquilidade. E é possível ter esse relacionamento. Então, eu deixo aqui essa mensagem para vocês, uma live curtinha, para que vocês entendam a essência da adolescência e possam cada vez mais perceber nos filhos essa essência pulsando e a gente conseguir
direcionar e canalizar para coisas boas, para que eles consigam exercer essa adolescência de uma forma boa, potente, forte e que seja algo especial tanto para eles quanto para a gente, porque quanto mais a gente ajuda, apoio, segurança, a gente vai também olhando para nossa adolescência, olhando para nossa vida e aprendendo com eles e aprendendo a ser melhor para eles também. Eu agradeço quem ficou aqui nessa live e agradeço quem vai assistir depois. Fico muito feliz com a presença de vocês. Qualquer dúvida pode me mandar um direct que eu vou ficar muito feliz de responder. E eu fiz um post lá no feed com um resumo das características para que você consulte quando você precisar, tá bom? Grande beijo para vocês e até a próxima!